Vamos começar aqui a nossa transmissão com o Dr. Guilherme, que eu vou deixar para ele se apresentar, mas é uma pessoa que tem bastante experiência, que vem contribuir bastante hoje com a nossa live, que ela é uma live voltada para a visão, né, das questões todas, mas com foco nos pais. A gente vai falar da criança também, mas sobre os pais, especificamente sobre as mães, né? Então, eu vou deixar que o Dr. Guilherme se apresente, diga as suas referências e depois a gente começa com as nossas perguntas mais específicas da live. Bom dia, doutor Guilherme, muito obrigada pela tua participação, tua contribuição e por ter aceitado o convite para participar dessa live aqui comigo. Bom dia a todos. Então, eu sou Guilherme Colim, eu sou de Joinville, trabalho também em Florianópolis, uma vez por mês só, que eu venho aqui ver minha filha e daí acabo aproveitando para atender alguns pacientes por aqui. Mas eu tenho uma formação de medicina em Curitiba, fiz primeiro uma especialização em pediatria e trabalho até hoje com neonatologia. Eu sou neonatologista, eu trabalho com crianças prematuras em UTI neonatal. No meio da minha trajetória, eu acabei sendo englobado pela formação do Centrinho de Joinville, que atende fissurados lábio-palatais. Eu participei da elaboração do projeto e fui pediatra lá por 13 anos. Então, eu trabalhei, a primeira vez que eu tive crianças atípicas foi com fissurados lábio-palatais. Dentro da fissura lábio-palatal tem muitas síndromes congênitas e eu não fui preparado para isso como médico e nem como pediatra, porque a gente não tem uma cadeira de paciente atípico dentro da Universidade de Medicina. Na de odontologia tem, mas na de medicina não tem. Interessante. E, então eu fui estudar sobre isso. Aí eu acabei fazendo uma formação em genética clínica e depois eu fui fazer uma especialização em síndrome de Down ou trissomia do 21 com o Dr. Zamos, está aqui em São Paulo pelo CPEC. Eu trabalho, então... referência, né? Isso, que é referência em síndrome de Down mundialmente. Dr. Zan, eu acho que é um dos das três figuras médicas no mundo que mais sabe da trissomia do 21. Com o Dr. Zan, além do curso, eu fiquei 4 anos com ele, acompanhando a trajetória dele de atendimento, inclusive dentro do consultório dele, por 2 anos. Então, eu acabei ganhando experiência com isso. Mas trabalho com pais, mães e crianças atípicas desde 1990. Então, já tenho tempo. Já vi bastante tempo. É isso aí. Então, nós vamos falar hoje sobre cuidando de quem cuida, né? Um olhar médico e humano para essa jornada atípica, né? A jornada de pais e mães aí dentro das condições, né, dos filhos atípicos. Então, doutor Guilherme, a primeira pergunta que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: quais são os principais desafios emocionais que os pais de crianças atípicas enfrentam e como eles podem encontrar apoio para lidar com esses sentimentos, né? O que o senhor, na sua vivência, na sua prática, tem a falar sobre isso aí? Então, você recebeu o diagnóstico de uma criança atípica, ter na família alguém que tenha algum diagnóstico de uma criança atípica, funciona quase que igual um luto, né? Você vai ter diversos momentos psicológicos acontecendo a partir do diagnóstico, né? Primeiro aquele de perda, né? Primeiro de negação, depois de perda, depois de aceitação e, por último, de resiliência. Então, é muito sofrido, muito complicado. Os colegas médicos não estão capacitados para dar o diagnóstico, né? Existe um filme muito interessante que chama O Momento da Notícia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir ou vê-lo. Não, bem interessante. Né? O Momento da Notícia, é isso? O Momento da Notícia. Foi filmado com pacientes com a trissomia do 21, então, pacientes adultos dando depoimento, pais de pacientes, e quem fez o filme foi
o pai que é cineasta e a mãe que é jornalista, daquela menininha que fez a novela com a... que era a Helena, Sim, o quê? Novela da que é a Globo? menina na Globo. Ah, eu não vou me lembrar agora, mas bem, eu já anotei aqui o nome do filme, com certeza vai estar na minha lista dos próximos para assistir, que é um assunto Então, muito interessante. se você não conseguir, eu tenho ele em DVD. Posso te emprestar, até te dar, eu tenho mais de uma cópia. Então, ali ele mostrou exatamente isso que a gente está conversando. Qual que são todas as sensações, tanto da família quanto da própria pessoa quando se torna adulto. Como que ele se viu nessa situação e como que ele lidou com isso, né? É muito interessante, é um filme para ser visto. O apoio Boa dica. tem que ser multidisciplinar, não pode ser baseado só na própria medicina, tem que ser multidisciplinar. Muitas vezes é muito importante ter um psicólogo acompanhando a família, principalmente até o momento da aceitação. Infelizmente, na trissomia, principalmente porque, como eles têm uma capacidade intelectual bem interessante no desenvolvimento, e eles podem evoluir na escola, e hoje a gente tem muitos universitários, a gente vê que o luto não é um único. O luto acontece em cada transição. Eu vou entrar na escolinha. Tem toda a rejeição e a aceitação dos amigos e da própria professora. Eu vou entrar na escola regular. Eu vou ter que começar a sair com os amigos. Eu vou ser postergado nos convites. Então, esses lutos vão acabar sendo suscetíveis e repetidos por diversas vezes. Para cada fase, Algumas né? pessoas não acontecem isso, porque o diagnóstico é uma vez só e aquilo depois não tem uma mutação Sim. de desenvolvimento, mas no caso da trissomia, sim. É interessante essa observação aí sobre os diversos lutos em cada fase, né? Em cada fase da criança. Muito bom isso. E aí, ainda nessa questão, então, o senhor comentou, mas também, assim, vamos deixar mais claro, como é que o diagnóstico de uma condição atípica impacta na dinâmica familiar do pai, da mãe, porque talvez eles vivam dores diferentes, e quais Sim. estratégias que eles podem adotar para fortalecer esses vínculos familiares? Então, quando a gente concebe um filho, a gente espera o filho imaginado, o filho perfeito, o filho que vai fazer as coisas que eu não pude fazer. A gente projeta isso para o filho da gente, embora que a gente não devesse, né? Cada filho deveria poder correr o seu próprio caminho e a gente só ser uma base de apoio. Mas a gente tem essa projeção, infelizmente faz parte, né? Que a gente gostaria, que a gente não teve oportunidade, então a gente vai oportunizar para o filho aquilo que eu não acabei fazendo. Então, quando eu tenho um diagnóstico desse, parece que todos os meus sonhos acabaram, né? Que ele não vai poder realizar nada disso, que as coisas não vão mais acontecer, e é mentira, né? Hoje a gente vê isso, graças a Deus, eu estou há muito tempo, então eu vi essa transição acontecendo, então a gente vê um filho com trissomia indo para a faculdade, fazendo um esporte, competindo numa Paralimpíada, galgando sucessos em todas as coisas que a gente pode encontrar na pessoa típica. Então, isso é muito tranquilo. Todas as profissões estão abertas para eles, né? A gente tem músico, tem jornalista, tem educador físico, tem... Todas as profissões são possíveis. Então, isso acaba se quebrando depois que eu aceito o diagnóstico, mas o início é muito complicado.
O diagnóstico, às vezes, é dado à família e demora muito para ser repassado para os outros familiares. Todos deveriam ter esse diagnóstico o mais precoce possível, para ter uma atitude igual para essa criança. E essa atitude igual seria de tratá-la por igual, como uma criança que tem todas as possibilidades. As pessoas vão ver, dependendo da geração, vão ver isso de uma forma diferente. Né? Então, a minha avó vai ver a atipia de uma forma diferente do que meu irmão mais novo. Né? Então, isso também tem que ser conservado. Às vezes, numa família, o que eu vejo muito, eu trabalhei muitos anos depois de trabalhar no Centrinho, eu fiquei 18 anos trabalhando num serviço em Joinville que atendia exclusivamente crianças com deficiência intelectual. Então, eu via uma vozinha que era considerada o problema da família, porque ela já não era mais produtiva, porque ela ficava em casa, porque começar a ser a base de apoio daquela criança, porque os pais tinham que trabalhar e quem acabou sendo a pessoa que vai fazer toda a dedicação de levar, trazer, se informar sobre aquela criança ser aquela avó. Então, de uma pessoa que não tinha mais relevância na família, ela passou a ser a mais relevante da família. Outra coisa que acontece nessa pessoa, principalmente quando ela é mais velha, é que se vai a óbito uma criança dessa, essa pessoa perde o momento de vida. E a gente perde essa pessoa rapidamente. Então, às vezes, idosos que acham um novo sentido de vida, quando perdem essa criança por uma complicação médica qualquer, perdem também o sentido de vida. Então, é muito complexo isso. As relações interfamiliares, o que a gente deveria era ter um apoio, uma conversa, conversar com os profissionais, todos deveriam ir pelo menos em uma consulta de cada profissional que faz o atendimento para entender, porque o entendimento faz com que o ganho seja melhor para a criança como um todo. Uhum. E o senhor acha que os pais e as mães, eu queria que o senhor falasse assim mais especificamente, você acha que os pais e as mães, eles lidam de maneira diferente com isso, nas suas dinâmicas em relação a essa condição do filho atípica? O pai e a mãe reagem, de acordo com a sua experiência, reagem mais ou menos da mesma maneira, reagem diferente? Como é que é isso na visão do senhor? Não, infelizmente não reagem da mesma maneira. Não é? Na nossa sociedade hoje, o que acontece é que muitos pais abandonam a família de uma criança atípica. Tá? Começa a ter uma carga emocional muito grande, a maioria das famílias que não tem uma condição social adequada, a mãe, infelizmente, é abandonada por esse pai e ele vai constituir uma nova família. E a mãe fica sozinha com aquela criança ali. Outras coisas, quando é uma família já muito estruturada e com um nível social muito grande, como eu vi em São Paulo com o Dr. Zan, que ele atendia pessoas da classe AAA do Brasil, né? A gente as via posições atípicas também acontecem em todas as classes, né? Em todas as classes, né? Não existe uma classe que seja predominante. Então, eu via gente chegando de carro blindado com um carro de apoio com segurança lá na clínica, e essa criança tinha as mesmas dificuldades daquela mãe que eu atendia no hospital público com o Dr. Zan, né? E às vezes, assim, ou o pai ou a mãe tinham uma dificuldade muito grande de aceitação dessa criança. E eu vi acontecendo tanto com o pai ou com a mãe. Eu vi pais assumindo 100% o tratamento e a mãe desmontar, de não conseguir se recuperar em 2 anos, de se deixar totalmente, que tem uma outra pergunta, eu acho que daí eu não vou entrar nessa agora, mas de se deixar de cuidar, né? Por causa da consequência do nascimento da criança. Então, ela afeta muito os pais. É difícil um casal que consiga
aceitar isso da mesma forma. É difícil os dois terem o mesmo comprometimento com relação ao atendimento e o acompanhamento da criança. Sempre um vai ter um peso maior com relação a isso. Verdade. E difícil os dois terem a mesma compreensão do diagnóstico também. Então, é bem comum a compreensão do diagnóstico ser diferenciada entre pai e mãe. É isso Perfeito, que eu vejo. doutor. Perfeito, muito bom. Então, vamos aqui para a nossa próxima pergunta no roteirinho aqui. Então, é isso. Como os pais podem equilibrar, pais e mães, né? Quando eu falo pais e mães, você pode referir-se a um ao outro, aos dois. Como eles podem equilibrar o cuidado intenso de um filho atípico com as próprias necessidades, suas próprias necessidades de autocuidado e saúde mental? Então, isso é o mais difícil, né? A gente, quando tem um problema de saúde, a gente conseguir manter as outras coisas da vida, né? Eu tenho um câncer, eu tenho uma doença grave, ou incurável, né? Não é uma sentença de morte. Eu tenho que continuar vivendo plenamente, mesmo com o diagnóstico, mesmo que ele tenha um fim ruim, né? No caso da criança atípica, eu não vou ter um fim ruim, muito pelo contrário, a maioria das vezes a gente tem casos de sucesso, as coisas funcionam muito bem. Então, o que eu vejo mais é que os pais, sexo masculino, se envolvem mais com o trabalho, mergulham no trabalho e acabam dizendo que pelo trabalho estar absorvendo muito tempo deles, se desligarem do atendimento e às vezes até da família. E as mães esquecerem de si para cuidar exclusivamente do filho. Mas o filho quer o espelho, o filho quer ver o pai e a mãe felizes, o filho quer ver o pai e a mãe bem entre eles, o filho quer ver que os dois conversem, que tenham uma programação de vida que ele esteja incluído, que vamos passear, que nós vamos estar bonitos, né? Eu devo ter meu autocuidado, a mulher deve ter seu dia para o cabeleireiro, deve ter seu dia para fazer as unhas, deve ter seu horário para academia, deve ter seu dia para sair com as amigas. Isso não pode ser simplesmente abolido pelo fato do nascimento de uma criança típica. Eu tive uma mãe, era uma classe alta de Joinville, mas que me deu um exemplo maravilhoso de funcionamento familiar. Ela teve trigêmeos. Trigêmeos é quase você ter um filho atípico, porque todos que tiveram um filho normal sabem como a vida da gente vira de cabeça para baixo. Pense em ter três ao mesmo tempo. 3 chorando, 3 querendo trocar fralda, 3 querendo colo, 3 na mesma fase, o tempo né? todo. Né? Ela tinha 2 atendentes de enfermagem que ficavam durante o dia, mais uma secretária do lar e mais uma atendente que ficava durante a noite. Então, ela tinha um apoio de saúde razoável. Mas ela era mãe, ela precisava ter a atividade com os filhos dela. Então, o que ela fez? Ela fez um dia de semana para cada filho. Então, segundo ela saía com o filho A, terça com o B, quarta com o C. Quinta ela saía com os 3. Por quê? Porque o A não gosta da mesma coisa que o B gosta. Assim. E nem o C gosta da mesma coisa do A. Então, ela dava uma atenção exclusiva para o A, para o B e para o C. Na quinta-feira, ela saía com os 3, e daí os 3 tinham que ceder para que fizesse uma coisa que era bom para os 3. Sexta-feira era o dia dela. Ela saía com as amigas, ia no cabeleireiro, ia fazer o que ela tinha para fazer dela. Mas tinha o dia dela, né? Era dela aquele dia. E sábado e domingo era o dia da família. Daí o pai estava presente, que o pai trabalhava numa empresa muito grande e estava muito fora e coisa, mas o pai se organizava para que sábado e domingo eles tivessem programas de família. Ele almoçava em casa todos os dias, ele jantava em casa todos os dias, quando não estava viajando pela empresa, mas
o sábado e domingo era dedicado à família, entre os 5, né? Então, foi muito bem equilibrado. E essas crianças cresceram muito bem, porque todos tinham uma atenção exclusiva, como se fossem filho único, todos tinham uma atenção dedicada a todos, porque eles nasceram juntos, mas a mãe não deixou de se cuidar. A mãe não deixou ela, porque a partir do momento que você começa a se deixar, vai chegar um momento que você vai cobrar isso dos seus filhos. Com certeza. Porque eu me deixei por você, e isso não pode acontecer. Essa conta Então, não é todos deles, têm né? que ter seu momento durante essa transição aí. Perfeito, doutor. E o senhor trouxe uma situação muito prática de uma mãe que se organizou nesse sentido, né? Muito bacana. Sim. Então, assim, falamos aí sobre se esquecer nesse caminho. E aí, quais são os sinais aí, falando nesse aspecto, quais são os sinais de alerta de esgotamento emocional ou burnout, que é uma palavra muito em voga, que os pais podem perceber quando estão numa situação já de limítrofe e como eles podem prevenir ou tratar esses sintomas? O que os pais devem ficar atentos nessas questões relacionadas a esgotamento, sobretudo emocional? Então, a primeira coisa é isso, você deixar o seu autocuidado, né? Então, eu estou postergando tudo da minha vida pessoal. Não vou mais cortar meu cabelo, eu vou lá, faço só o básico, eu deixei de fazer a unha onde eu ia e agora estou fazendo em casa. O pai largou o hobby dele, né? Ia jogar futebol, ia jogar tênis, ia no bar com os amigos, ele deixou de fazer isso. Eu estou assumindo coisas além da minha capacidade física, fazendo o meu trabalho, eu estou tendo 3, 4 momentos do dia intensos. Eu estou com meu filho durante a manhã, eu estou com meu trabalho durante a tarde, eu tenho minha casa durante a noite e eu tenho que ser mulher para o meu marido durante a madrugada. Então, isso vai exaurir em algum tempo. E essa exaustão acontece sem aviso prévio. Infelizmente, isso não vem aos pouquinhos. Normalmente, isso vem numa bomba. Né? Estoura a bomba relógio. E é bastante preocupante. Então, o ideal para que isso não aconteça é que as coisas sejam limitadas, como a gente falou, tem uma organização prévia para que isso não aconteça. E que tenha uma divisão. Não é só a mãe que tem essa carga, o pai tem essa carga, às vezes os avós podem ajudar, ou eu tenho uma rede de apoio, eu tenho uma tia, ou alguém que possa assumir junto, ou porque tem esse aspecto de solidariedade, ou porque já é da área, ou porque era a madrinha, o padrinho, né? Então, a gente tem que achar essa rede de apoio para que a gente não se abandone em decorrência ao filho. Agora, a hora que estourou a bomba, essa pessoa obrigatoriamente tem que ser deixada de lado da obrigação da pessoa típica. Ela precisa se tratar. Né? Então, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de um psicólogo, às vezes precisa de medicação, precisa voltar à vida social, precisa ter hobbies novamente, precisa retornar à vida anterior, para que a coisa seja possível e essa criança não seja mais prejudicada, porque, no final de tudo, quem vai ser a mais prejudicada é a criança típica depois. Pô, verdade, doutor. O pessoal aqui no chat está falando que até lavar o cabelo, no caso das mães, já é uma maravilha em relação ao autocuidado. Entrar no banheiro, tem alguém chorando na porta, né? Isso, né? É banho com plateia, não tem mais banho isolado e um banho totalmente privado, né? O banho passa a ser... percebe nervoso, como disse. Quem nunca, né? Mas é isso aí. Vamos para a próxima, então. Como a comunicação, doutor, e o suporte
entre os pais especialistas podem ser aprimorados para garantir uma melhor qualidade de vida para a criança e a sua família. O senhor já andou conversando sobre essas questões aí na sua fala, mas se pudesse ser mais específico nisso aí. Então, obrigatoriamente os pais têm que se informar aonde eles vão levar os filhos e com quem eles estão deixando os filhos no tratamento, né? Não tem nenhuma criança atípica que seja igual a outra. Pode ser gêmeo, univitelíneo, monocoriótico, que ele igualzinho, não são iguais, né? Se forem levar um para a África e um para o Reino Unido e criarem lá, quando se encontrarem, vão ser duas pessoas totalmente diferentes. O meio, a sociedade, tudo faz diferença nisso. Então, eu preciso saber quem são essas pessoas. Eu devo entrar nos consultórios e, nem que seja 5 minutos do atendimento, conversar sobre o que está acontecendo, como é que é o progresso, qual que é a proposta, o que vai ser feito, qual que é o objetivo, onde que vamos chegar. Isso é importantíssimo. E não deixar na porta e virar as costas e olhar o Instagram, né? Não é assim que eu vou estar fazendo o melhor para o meu filho. Então, eu preciso ter esse aporte aí. Do mesmo jeito, eu preciso ter o aporte com o profissional médico, né? De todas as especialidades que ele for vir a necessitar. Eles têm que ter, pelo menos, uma afinidade com o tipo da atipia que tiver a criança, ter informação, porque, infelizmente, tem colegas que não têm informação, mas não têm informação porque são mal profissionais, é porque não tiveram oportunidade, ou então estão muito voltados a um tipo de atendimento, e que é da maioria absoluta dos pacientes deles. Então, quem sabe esse profissional não sirva para o seu filho. Então, eu tenho que adequar o atendimento ao profissional e realmente conversar com esse profissional constantemente para ver o que está acontecendo e, se por acaso não tiver uma evolução, pensar em trocar de profissional. Porque a gente não tem janelas que mantêm-se aberta para a vida inteira. Eu tenho que aproveitar as janelas no momento que elas estão em melhor funcionamento. Janelas de aprendizagem. Tem uma pergunta aqui no chat, doutor, aqui. O que os terapeutas que acompanham o caso poderiam fazer para tornar essa jornada mais leve? Mas aí a gente pode levar essa pergunta aqui para um pouquinho para frente, porque eu acho que a gente já vai conversar aqui. Tem uma pergunta aqui no chat sobre o que os terapeutas... Deixando a jornada mais leve? Olha... o que os terapeutas... Aceitar, primeiro aceitar. Não, mas é em relação aos terapeutas que acompanham o caso. Vou refazer a pergunta aqui, ó. O que os terapeutas que acompanham o caso poderiam fazer para tornar essa jornada mais leve? Então, é isso, é conversar com os pais, mostrarem para eles que a criança está evoluindo, em que ela está evoluindo, o que a gente esperava, porque às vezes os pais acham que a evolução é imediata, que a coisa vai acontecer de uma forma muito significativa, e não é assim, né? Então, o terapeuta tem que estar com o pé no chão e tem que botar os pais no pé no chão para que a jornada, que é longa, seja entendida, né? E ter o apoio. E pensar que não é o terapeuta que vai resolver, o terapeuta atende 40, 50 minutos, 2 vezes por semana, e a criança fica 23 horas, 25 horas, 22 horas em casa com os pais. Os pais que devem saber o que o terapeuta está fazendo e replicar isso em casa, para que a criança, quando vá fazer com o terapeuta, não seja uma obrigação, e seja uma continuação daquilo que meus pais fazem comigo em casa. E daí se torna mais legal, mais interessante e muito mais aproveitável. Então, eu acho que essa interação pais e terapeutas é o que vai fazer funcionar, tanto na aprovação quanto na funcionalidade do atendimento. Perfeito. E, doutor, o que o senhor diria a um pai ou uma mãe que acabou de receber esse diagnóstico de que o seu filho é atípico, está se sentindo perdido, inseguro sobre o futuro? O que o senhor diria agora para uma pessoa, um pai ou uma mãe, que recebeu essa notícia? Então,
Eu diria que o mundo não acabou primeiro, né? Aquela velha história, você estava programando uma viagem para a França e chegou na Holanda, né? E a Holanda é tão bonita quanto a França, tem coisas muito interessantes. Então eu estava esperando um lourinho de olho azul e veio um moreninho de olho marrom, né? Eu e minha esposa temos olhos verdes. Meus filhos tinham 65% de ter olhos verdes, 34% de ter olhos azuis e 1% de ter olhos castanhos. Os dois têm olhos castanhos. Né? Eu caí no 1%, mas eu não fiquei triste por causa disso. Né? Mas eu esperava que meus filhos tivessem olhos claros, porque a estatística era 99% de terem olhos claros. Mas eu caí em 1% da estatística. Né? Então, a estatística está para todo mundo. É isso aí. Então, mas eu tive um filho atípico e a síndrome de Down. A estatística é 1 para 650 nascimentos. A cada 650 mães, uma vai ter um filho atípico. Em Joinville, eu tenho 1.200, 1.300 partos por mês. Então, eu tenho 2 mães atípicas todo mês em Joinville. É estatístico. Só de síndrome de Down, né? Só de síndrome de Down. Sem contar as outras partes, né? Isso. Para ter um filho anão em pais de filho em pais de altura normal, regular, que o nanismo, ou a acondroplasia, que é o anão de circo, o anão clássico, é uma condição autossômica dominante. Então, o risco se eu tiver um pai ou uma mãe com acondroplasia, eu tenho 50% de chances de nascer com a acondroplasia. Mas se eu não tenho nenhum pai, nenhuma mãe, então ele não tem o gene, então minha chance é 0. Não, não é 0. Na genética sempre tem uma desgraça que chama mutação nova. Qual é o risco de uma mutação nova num casal normal? O mesmo de ganhar na Mega Sena. 1 para 55 milhões. Nossa. Esse é o risco de eu ter um filho anão num casal normal. Eu tenho 3 de Joinville. E eu conheço a história de um que ganhou na Mega Sena em Joinville. A estatística devia ser igual, devia ter 3 já que ganharam na Mega Sena em Joinville, porque eu tenho 3 crianças com acondroplasia de pais normais, mas estatística não é a mesma coisa. Então, a primeira coisa é que eu não tenho culpa nenhuma com relação a isso, 0. É um acidente genético, aconteceu ao acaso, e não é o fim do mundo. Hoje, as pessoas que que são portadores de atipias, qualquer que seja, têm uma condição muito, mas muito boa de ter uma vida independente, de frequentar a sociedade de uma forma muito melhor do que tinha quando eu comecei a trabalhar com isso. Hoje, se a gente pensar na Paralimpíada, nossos atletas paralímpicos ganharam muito mais medalha do que nossos atletas olímpicos. E então, eles estão também, nesse sentido, com investimento de patrocinador. E eles têm investimento de patrocinadores fortes, tanto quanto os atletas da Olimpíada. Sim, mas eles são muito melhores que nossos atletas olímpicos. Eles ganharam mais medalha. E competiram com todos os países que os outros também competiram. Eles são melhor. Mas são atípicos. Não tem braço, não tem perna, mas o cara pula da piscina e nada só com o corpo. Mas se eu pensasse que eu não tivesse perna e braço, eu ia afundar. Se hoje me cortar o pé e as pernas e o braço, eu vou afundar. Mas ele não, ele nada de bata recorde. Então, eu assisti uma entrevista de uma menina atleta. E acontecer, as coisas vão acontecer. Se eu oportunizar a vida para essas crianças, elas vão conseguir. O que elas vão conseguir? Não sei, eu não sei o que meus filhos iam conseguir. Agora eles já são adultos, então eu sei o que eles já conseguiram. Mas eu não sei até onde eles vão chegar também. Eles são recém-formados. Não sei se vão ser melhores que eu, piores que eu, mais rico que eu, menos rico que eu, mais feliz ou menos feliz do que eu. E nem vou estar vivo aqui para saber isso também. Mas eu dei oportunidade para os dois se formarem naquilo que eles queriam estudar e trabalhar hoje. Essa é a minha função, dar oportunidade.
não é a minha função escolher o que eles deveriam fazer, direcionar a vida, dizer que eles não podem, né? Eu posso tentar influenciar. Minha filha é médica igual a eu. Eu não queria que ela fosse médica, eu achava que ela tem uma casca mais fina do que eu tenho. E ela ia sofrer muito mais sendo médica do que eu. Então eu mostrei muitas profissões para ela. E ela sempre dizia, mas eu acho que não, e coisa. E ela foi me dizer em setembro que ela tinha se. Depois eu dizia, não faça pediatria, é muito difícil a pediatria. Hoje ela é pediatra. Então, é o exemplo? Não sei. Né? É uma afinidade, está no gene? Não sei. Não sei, mas não fui eu que obriguei ela a ser o que eu sou. Né? Mas eu oportunizei para ela estudar o melhor possível. Né? Hoje, o que eu posso fazer se ela sendo pediatra? Facilitar a vida dela se ela fosse trabalhar em Joinville, mas ela não quer, ela quer morar aqui em Florianópolis, porque Florianópolis é muito mais legal que Joinville. Né? Então, nem isso eu vou poder fazer por ela. Então, ela fugiu totalmente do meu controle. E eu estou achando isso o máximo, porque ela é totalmente autossuficiente para isso. Mas ela não é atípica. Sim, mas eu posso provar que os atípicos também podem fazer isso. Eu fui dar uma aula, um congresso, organizei um congresso em Joinville e fui pedir para que uma menina atípica de Joinville, chama Carolina Fruit, que ela é pedagoga, formada em pedagogia, ela é trissômica, 21, com trissomia simples do 21, quer dizer, todos os cromossomos são afetados com a trissomia do 21, e disse, olha, Carolina, eu queria que você falasse de você, que você conseguiu fazer a universidade, que você trabalha, que você tem emprego, que você ganha dinheiro, e que você como é? Opa, a conexão ficou ruim aí. Vou esperar um pouquinho aqui. Que pena. Por aí. Acho que ele já entra de novo. Esperar um pouquinho aqui que o Dr. Colim vai entrar de novo. Para a gente finalizar esse papo aqui, que estava muito interessante, sobre a larga experiência que ele tem com pais e crianças, jovens, com condições atípicas. Deixa eu ver se eu ajudo o doutor aqui. Só um minutinho que só acontece essas coisas no ao vivo. Se ele não conseguir entrar, a gente se encaminha aqui para... Opa, aqui de volta. Voltamos? Voltamos. Essas coisas só acontecem ao vivo mesmo, é isso aí. Vamos embora. Então, falando da Carolina Fruit, eu pedi para que ela fosse lá dar uma palestra falando sobre a vida dela. Né? Uhum. Então, o que ela fazia, como é que ela chegou a ponto de se formar numa universidade, e onde ela trabalhava, como ela trabalhava. E daí ela disse assim, doutor Colim, me desculpe, mas eu não vou poder. Eu disse, por que não? Que triste. Né? A gente queria tanto que você... não, é porque eu estou de férias nessa data e eu vou para Fortaleza com as minhas amigas. Uhum. Disse, ótimo, maravilhoso, você deu o seu depoimento já. Olha, quem deveria estar aqui nessa hora era a Carolina Fruit, que é uma menina atípica com síndrome de Down, ou trissomia do 21, e que trabalha na Embraco, e que ela é pedagoga, e hoje ela não está aqui porque ela está em férias com as amigas em Fortaleza. Palestra não é um belo depoimento? Né? Perfeito. Eu não queria que ela ficasse e deixasse de ir para Fortaleza, não, eu queria que ela fosse para Fortaleza. Ela estava indo sozinha, com as amigas, para Fortaleza se divertir. É isso que eu espero dos meus pacientes que ainda não podem ir para Fortaleza se divertir. Uhum. Todos tenham essa possibilidade. Né?
de ser autônomos e fazerem o que eles bem entenderem, e darem uma bela resposta para mim, não posso. Né? Aqui em Florianópolis teve uma apresentação na Alesc ali, que eles sempre fazem um congresso, e eles trouxeram a Fernanda Honorato, que é uma menina trissômica, que é jornalista, né? E que é passista de escola de samba, ela tem um programa no YouTube também, que entrevista pessoas famosas, etc, etc. Daí, tá lá no palco, conversando, e daí chegou no final da apresentação dela e perguntaram, o que falta? Daí ela apontou assim, na plateia, falta que essa senhora aí, que é a minha mãe, deixa eu vir sozinha para essas apresentações. Porque eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho emprego, eu ganho meu dinheiro, e daí quando eu venho para um lugar desse, ela tem que vir comigo. Né? Então, ela está dando um toque para a mãe dela, larga do meu pé, deixa eu arranjar uns amiguinhos aqui, né? Quero dar uns beijos na boca, não sei, mas ela não quer a mãe dela no pé dela o tempo todo. Perfeito. Perfeito, isso é o que a gente espera, que eles tenham autonomia total. Aí outro menininho, no mesmo dia, o que ele falou? Olha, morava em São Paulo e morava numa comunidade. Olha, eu trabalho no centro de São Paulo, na Carpe Diem, que é uma associação para síndrome de Down, a mais top de São Paulo. Eles têm patrocínio do Banco Safra, do Xerox, só os top, assim, Microsoft, porque o avô era o presidente da Fiesc quando a criança nasceu. Um garoto trabalha lá. Como é que você vai para lá? Eu vou a pé um tanto, pego um ônibus, depois pego o metrô, daí ando a pé e chego lá. Então o que falta? Você trabalha, você ganha seu dinheiro, você tem autonomia. Falta eles me darem a chave de casa. Às vezes eu chego antes em casa do que alguém que chegue, que tem a chave, e eu tenho que ficar sentado na calçada esperando. Eles acham o quê? Que eu vou dar a chave para o ladrão? Tipo assim, quer dizer, eu tenho uma autonomia para fazer tudo o que eu faço, mas não tenho para ganhar a chave de casa. Então, às vezes a gente comete absurdos sem pensar. Verdade. Porque quer proteger, mas não é uma proteção que eles claro que eles precisam de proteção, mas não é uma proteção total que eles esperam que vocês deem oportunidades, né? Isso. E a proteção vem conforme a necessidade. É isso que eu posso dizer para eles, que todos têm uma excelente jornada, né? Que eles podem ser o que eles quiserem. Basta a gente ter a possibilidade de oportunizar isso. Isso aí. Falando em jornada, que o senhor já colocou o termo, que é a jornada, que a gente está aqui na jornada levemente atípica. Então, eu queria que o senhor comentasse, assim, para a gente fechar, como é que era a participação dos pais nessa jornada atípica nos filhos antes, né? Como é que o senhor vê agora, antigamente, quando o senhor começou, como é que o senhor vê essa jornada atípica agora, né, dos pais, e o que o senhor projeta para o futuro em relação a isso, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer ali no chat que eu mando aqui para o doutor Guilherme. Então, a princípio, quando eu comecei, os pais eram transportadores só, né? Eles levavam na terapia. Não era, a oportunização era de eu pegar o ônibus e levar, pegar o meu carro e levar, ou levar a pé, onde que eu fosse, deixar ali, ficar sentado esperando para poder levar para casa de volta. A gente via que não tinha um envolvimento. Então, isso mudou totalmente. Hoje os pais estão muito mais interessados, hoje os pais têm muito mais informação, hoje os pais procuram buscar tudo que os filhos têm direito e precisam, né? Então, mudou muito. O que eu espero dos pais é que eles consigam ter esse desprendimento que eu falei, que eles oportunizem tudo isso, levando, conversando com os profissionais, fazendo tudo isso que a gente já conversou antes, mas que deixe a corda solta, que eles possam ter as próprias experiências. Toda criança precisa ser mordida, um dia cair e cortar e dar uns pontos, quebrar um dente,
E a criança atípica é a mesma coisa. Precisa ficar triste com o amiguinho, e triste com o amiguinho é um dia, no outro dia eles já estão de bem de novo, e a gente não pode assumir as brigas deles. A gente precisa deixar com que eles escolham as coisas. A gente não deve escolher por eles. Vai ter um momento que, se eu deixar o armário aberto só, eu vou sair de calça roxa, camisa amarela, sapato vermelho e o chapéu azul marinho. Então, não, deixa 2 roupas já montadas. Qual que você quer usar? Começa a aprender a ter escolha. Mas está ali, já está... não é uma fantasia de carnaval, né? Mas eu tenho uma opção. Eu posso usar isso ou aquilo. O que eu quero usar? Eu deixo 3 sapatos, né? Então, eu tenho que começar a ter opção. Porque se eu nunca tiver opção e sempre escolheram por mim, quando eu tiver um momento de ter opção, eu não vou saber nem optar, nem pedir por. Então, eu tenho que fazer isso desde pequeno, e é isso que é importante. E que a esses gente treinos tem essa são essenciais para isso. E isso não vai acontecer na terapia, isso vai acontecer no dia a dia de casa. Né? Eles terem o seu compromisso. Mas eles não conseguem. Claro que eles conseguem. Então, hoje eu vou levar o prato que terminou a comida para a louça. Se eu posso quebrar? Sim, eu também posso. Eu já derrubei louça. Né? Já quebrei minhas taças de cristal que só eu lavo. Então, tem que dar a oportunidade. Evitando o risco, mas tem que dar a oportunidade. É isso. Doutor, então, assim, eu queria agradecê-lo demais pela tua contribuição maravilhosa, com exemplos muito práticos, com toda a sua vivência aqui para nós pais, para mim e para outros que estavam ao vivo aqui com a gente, outros que vão assistir também depois. Eu queria convidar também todos aqui para a gente vai fazer eu vou falar também sobre, nessa minha jornada de mãe atípica, que eu estou falando agora para mães atípicas, para terem essa jornada mais leve, mais conectada. Nós vamos fazer um evento dia 26, quinta-feira que vem. Quem não se inscreveu, se quiser se inscrever no evento, se inscreva, que vai ser legal. Vou falar sobre outras coisas essas coisas que o doutor falou, na visão de mãe, e aí vamos conversar sobre filhos atípicos e essa jornada de pais e mães atípicas. Eu vou colocar aqui no chat depois o link para quem quiser se inscrever. E eu queria agradecer demais ao doutor Guilherme. Doutor Guilherme, se você quiser falar mais alguma coisa aqui antes da gente finalizar, fique à vontade. Agradeço demais o convite e as suas contribuições. Foi muito bom ouvi-lo. A princípio, você sabe que eu estou à tua disposição, né? Se você quiser fazer algumas coisas mais técnicas com relação às crianças com T21, que é o que eu tenho mais experiência, né? Vamos falar sobre o pulmão, sobre o coração, sobre qualquer coisa que seja da criança com T21 e fazer novas transmissões aí. Estou à disposição. Então, tá joia. Obrigada, doutor Guilherme. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? É isso. Não, então acho que já no chat ninguém mandou mais nada, mas é isso então. Doutor Guilherme, muito obrigada pela tua contribuição, tua participação. Agradeço demais. Missão cumprida, então, por hoje. Muito obrigada. Obrigado, então. Até mais. Tchau, tchau.